Olá, paz do Senhor. Hoje eu vou começar um vídeo falando sobre a palavra menino, meninos, na Bíblia, que está no livro que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 4 de Gálatas, livro de Gálatas, o versículo 1, começando pelo versículo 1. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor com S minúsculo de tudo. Aqui o apóstolo Paulo estava fazendo uma explicação para os outros apóstolos. Então, ele estava repreendendo os outros apóstolos, porque ele estava explicando que quando a gente é do mundo, as pessoas são do mundo carnal, do mundo temporal aqui da terra, as pessoas, elas são meninos e meninas. E também as pessoas que são cristãs, que estão dentro da igreja também. Por quê? Porque elas têm que mudar de estágio para poder sair desta condição. Como está escrito em 1 Coríntios, no livro que Paulo escreveu, que está em 1 Coríntios, capítulo 3, no versículo 1, que diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Está vendo? Mesmo os cristãos que estão dentro das igrejas, que estão nos templos, que estão orando, rezando, participando de cultos, de missas, eles ainda estão sendo tratados como meninos. Por quê? Porque no livro de Gálatas, o capítulo 4, do versículo 1 que eu li agora, Paulo está falando que todo o tempo que o herdeiro somos nós, os cristãos, e ele estava falando também nesta passagem, no sentido contextual, que quando Jesus Cristo ele veio aqui na Terra, ele ainda não tinha se sacrificado para salvar o mundo, ele era um menino. Então ele era herdeiro das promessas. Então, Paulo está explicando no versículo 1 do capítulo 4 de Gálatas que Jesus e nós que somos cristãos, que estamos dentro das igrejas, nós somos meninos no sentido da diferença do filho para o servo, como ele diz aqui na passagem. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro, porque nós somos herdeiros, agora Jesus Cristo, ele foi consagrado, mas nós somos herdeiros, nós os cristãos, o povo de Deus, somente os cristãos, nós somos herdeiros. Então, quando nós estamos na condição de menino, então nada difere do servo. Por quê? Porque mesmo
o nosso Senhor Jesus Cristo e nós que somos sacerdotes, nosso Senhor Jesus Cristo, agora ele é sumo sacerdote. Então ele é Senhor com S maiúsculo. E aqui na passagem do versículo 1 do capítulo 4 de Gálatas, Paulo cita a palavra Senhor com S maiúsculo, que significa que antes de Jesus Cristo não ter morrido na cruz, ele era Senhor com S minúsculo. Então os cristãos também, eles têm que se batizar para se tornar senhores com S minúsculo. Por quê? Porque aqui na palavra do contexto do versículo 1 que eu estou lendo, nós herdamos tudo, que nem ele está falando, repetindo. Ainda que nós sejamos Senhor de tudo, como o nosso Senhor Jesus Cristo, com S maiúsculo, ele era homem antes dele ter cumprido a missão dele aqui na Terra. Então ele era Senhor com S minúsculo, agora ele é Senhor com S maiúsculo. Então nós temos que chegar na condição de senhorio também espiritualmente. É isso que Paulo está querendo dizer no versículo 1. Então, no versículo 2, Paulo está completando e explicando este pensamento, dizendo assim, versículo 2 do capítulo 4 de Gálatas: mas está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai, com P minúsculo. Aqui, Paulo, ele está fazendo uma análise, dizendo que o nosso Senhor Jesus Cristo, com S minúsculo, na época que ele ainda não tinha sido consagrado e glorificado perante ao Pai, e nem o Pai ainda tinha sido glorificado perante o Filho, como está escrito nos capítulos do livro do apóstolo João. Está escrito isso, porque um glorificou o outro. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é Deus agora. Ele não é simplesmente profeta como as outras religiões, inclusive a religião judaica, eles acreditam nisso. Então, daí o que aconteceu? Paulo, para explicar toda esta questão, ele escreveu assim no versículo 2: mas está debaixo de tutores e curadores. Quem são esses tutores e curadores? É a lei de Moisés. Por quê? Porque a lei de Moisés, ela surgiu por causa da desobediência do povo judeu israelita, na época remota em que esses dois povos, estas duas nações, eram representantes do Deus verdadeiro, do Deus legítimo aqui na terra, do Deus vivo. Então, por isso que existe esta tutoria e esta curadoria da lei de Moisés. Porque tanto Jesus Cristo como nós, o povo de Deus, numa forma generalizada dos 144 mil que são judeus e israelitas e mais a grande multidão que são os cristãos, nós estávamos debaixo da tutoria que era a lei de Moisés. É isso que ele está querendo dizer aqui no versículo 2 do capítulo 4 do livro de Gálatas. Então, eu vou repetir, versículo 2: mas está debaixo de tutores e curadores. Por isso que nós e Jesus Cristo, mesmo sendo herdeiros, nós, os cristãos,
não nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos meninos e por isso em nada difere na questão da comparação como se nós fôssemos servos. É isso que Paulo está querendo dizer no primeiro versículo e no segundo versículo. Repetindo o segundo versículo, que diz assim: mas está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai, com P minúsculo. Aqui, Paulo está explicando através de uma parábola, uma metáfora, e ao mesmo tempo ele está dando o entendimento disso que eu estou falando agora. Tanto que hoje Jesus Cristo ele é Deus, então ele não entra mais nesta comparação, porque Paulo estava fazendo esta comparação antes da morte de Jesus Cristo, por isso que Jesus Cristo ainda não era Deus, ele era mortal igual nós. E ao mesmo tempo, o versículo 1, versículo 2 do capítulo 4 de Gálatas está comprovando que nós que somos ainda mortais, nós entramos e se enquadramos neste pensamento que Paulo está explicando e ensinando. Por isso que ainda nós somos meninos, como está escrito aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Com leite vos criei, está vendo? E não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, vírgula. E vai continuar o pensamento no versículo 3, mas vamos analisar o versículo 2 agora de 1 Coríntios, capítulo 3, que ele diz justamente isso que eu estou falando desde o começo do vídeo. Paulo, ele começou a tratar os cristãos da igreja primitiva e agora na igreja atual cristã está acontecendo a mesma coisa. Todos os cristãos eles estão sendo tratados com leite, estão sendo criados com leite. Porque Paulo ele não pode falar das coisas que eu já comecei a falar, que está no livro de Hebreus, sem antes o irmão cristão mudar o seu modo de vida, os seus pensamentos, a sua rotina diária. Há uma revolução muito grande que precisa ser feito, porque Paulo está falando aqui que tudo que ele escreveu nos livros de Coríntios, de Romanos, de Gálatas, de Filipenses, de Efésios, por exemplo, são doutrinas fundamentalistas, são doutrinas rudimentares. Ele não podia falar escrevendo estes manuais que estão escritos na Bíblia com mais profundidade, como estou falando agora. Por quê? Vamos ver por quê. Como ele diz aqui no versículo 2 de 1 Coríntios, capítulo 3. Com leite vos criei. Está vendo? Toda aquela norma, toda aquela disciplina que está escrito em Timóteo, em Coríntios, que Paulo descreveu para montar a estrutura da igreja, ele está dizendo que é uma forma básica, infantil. Por isso que ele tratou
todos esses assuntos na questão de meninice perante aos membros iniciantes do Evangelho, das Boas Novas, como ele está descrevendo aqui no versículo 2 de 1 Coríntios capítulo 3. Com leite vos criei, e não com carne. Para você chegar neste nível, nesse status, você tem que passar por toda essa transformação que eu passei, que eu estou revelando aos poucos no decorrer dos vídeos, para você se transformar e poder se alimentar com carne. Porque ele diz aqui no versículo, porque ainda não podieis. Então, os cristãos de hoje, moderno, eles não podem comer carne, porque eles estão vivendo do modo errado, estão agindo do modo errado. E ele conclui aqui no versículo, nem tampouco ainda agora podieis. Ele está falando isso para os irmãos que nasceram há 2000 anos atrás, que eram cristãos, que a igreja estava se formando. E agora ele vai explicar por que não pode, no versículo 3 do capítulo 3 de 1 Coríntios, porque ainda sois carnais. Todo cristão de hoje em dia, ele é carnal. Mas só que o cristão, ele está no caminho certo, porque ele está procurando a verdade que está dentro do livro da Bíblia. E as pessoas do mundo nem ainda estão preocupadas com isto. Pois, havendo entre vós, agora ele vai declarar que dentro da igreja tem inveja, contendas e dissensões, discussões. Então, ele está dizendo, não só a igreja primitiva, como a igreja atual cristã, do cristianismo. Por quê? Porque, no versículo 3, não sois porventura carnais? Porque todo mundo vive no mundo carnal e não vive no mundo espiritual, como está escrito em Romanos, no livro de Romanos. E não andais segundo os homens? Interrogação. Está vendo? Ainda Paulo, ele admite que todos os cristãos, eles andam segundo os homens. E os homens andam segundo a carne. Por isso que aqui voltando ao livro de Gálatas, capítulo 4, no versículo 3, nós podemos continuar essa linha de pensamento dizendo assim: assim também, nós, quando éramos meninos, está vendo? Nós somos meninos. Estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Está vendo? Ele está fazendo uma alusão, uma comparação do modo de vida que a gente vive, tratando a gente como meninos. Porque a gente não pode mudar de categoria, de estágio, a gente não pode avançar no estudo do cristianismo estando vivendo como meninos no mundo, seguindo doutrinas de homens, que são doutrinas de demônios, como está escrito na Bíblia. Então, ainda nós somos meninos, agora nós vamos falar sobre a mulher. A mulher é uma revelação que a gente pode fazer várias comparações, porque são vários entendimentos. Então, vou continuar lendo o livro de Gálatas, capítulo 3, capítulo 4, versículo 4, que está escrito... que está escrito assim:
Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus, com D maiúsculo, enviou seu Filho, com F maiúsculo. Tá vendo? Nascido de mulher, nascido sob a lei, vírgula. Bom, vamos ler de novo para entender o que Paulo está querendo dizer e passar para outras informações para a gente levar num nível de pensamento mais elevado. Repetindo, versículo 4 do capítulo 4 de Gálatas. Mas, vindo a plenitude dos tempos, o que significa isso? Que agora nós estamos nos tempos que são dantes vindouros aos tempos que já aconteceram aqui no nosso mundo. Ou seja, nós estamos num tempo onde as coisas mudaram, são completamente diferentes das coisas do passado. Então, nós estamos no tempo da graça, nós estamos no tempo da salvação, nós estamos no tempo do arrependimento de obras mortas, a gente está no tempo de evolução, não de retroceder ao passado e continuar vivendo em um mundo onde Jesus Cristo já alterou tudo, já destruiu todos os pensamentos, os dogmas, os rituais religiosos, que as pessoas ainda continuam fazendo, cumprindo e praticando, que são coisas que não precisam mais ser feitas. A única coisa que a gente tem que fazer é guardar a lei da fé, que aqui no versículo está querendo dizer que é a plenitude dos tempos, que significa que já veio. Então, Paulo ele está demonstrando que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. O Filho é a promessa que Deus fez para Abraão. Nascido de mulher. Eu estava vendo o vídeo do rabino da religião, da comunidade judaica, dos judeus messiânicos, e eu vi só o título, e ele está falando no título, eu não vi o vídeo, mas só pelo título já deu para ver que é sobre isso que eu vou falar agora, porque nós entramos nesse assunto da mulher. Ele falou que Jesus Cristo não nasceu de nenhuma mulher, nem da Virgem Maria. Ele disse isso, mas aqui Paulo está falando ao contrário. Paulo está confirmando que Jesus Cristo nasceu de uma mulher. Repetindo, nascido de mulher. Nascido de mulher. Nascido sob a lei. Essa lei de Moisés que eles tanto praticam, executam da forma errada. Repetindo, versículo 4 do capítulo 4 de Gálatas. Rebatendo mais uma mentira dos judeus rabinos que só falam coisa que não estão condizente com o contexto bíblico que Paulo pregou. Não sei qual Bíblia que eles usam, mas está escrito aqui que Jesus Cristo ele nasceu de uma mulher. Repetindo, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Não sei como ele entende as coisas totalmente ao contrário do que eu entendo. É muito engraçado isso.
Porque eu até coloco os vídeos dele no post do canal Igreja Evangelho dos Pobres. Para quem quiser assistir, é só entrar nos posts do canal que eu montei, é Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, e acompanhar o vídeo dele. Ele vai falar isso aqui, como está escrito no título. Eu não vi o vídeo, mas só pelo título eu já vi que o pensamento dele está totalmente errado. Porque está escrito aqui que Jesus Cristo foi nascido de uma mulher. Então, vamos continuar. E ainda, Paulo fala que ele foi nascido sob a lei que ele pratica. Nós que somos cristãos, nós não precisamos mais praticar a lei de Moisés. Então nós vamos parar por aqui, daí eu vou fazer o próximo vídeo começando a falar sobre essa questão da mulher e a serpente, como está escrito lá em Gênesis, para a gente dar continuidade a esses pensamentos. Fique com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor.